Tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Eu sou o professor Edenilson e a gente continua o nosso módulo especial de magistério, com aulas voltadas para o curso de História. Hoje a gente vai tratar especificamente da história no mundo ocidental. Vamos abordar uma série de eventos históricos relevantes e que são temas bastante recorrentes nas provas. Vamos começar falando sobre os fundamentos da civilização ocidental. Quando a gente vai falar sobre a formação da civilização ocidental, evidentemente que a gente tem que dar um relevo todo especial para gregos e romanos, para a chamada Antiguidade Clássica. Grécia e Roma são os formadores do pensamento ocidental, são os formadores do que se convencionou chamar de civilização ocidental. Afinal de contas, devemos sempre ter em mente o fato de que tanto a civilização grega quanto a civilização romana contribuíram enormemente, deixando um grande legado cultural. Heranças importantes nos campos das artes, da filosofia, da política, do direito, enfim, são uma série de heranças culturais bastante relevantes deixadas pela chamada Antiguidade Clássica, gregos e romanos. Outro período que a gente também vai estudar na aula de hoje é o período medieval, a chamada Idade Média, o nosso bom e velho medievo. A Idade Média, que é subdividida em duas etapas. Afinal de contas, a Idade Média vai do século V depois de Cristo até o século XV. Ela é subdividida em duas etapas. A primeira delas chama-se Alta Idade Média, vai do século V até o século X. Depois nós temos a Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV. Algumas das características importantes do período medieval são a chamada ruralização europeia, período histórico, então, que as atividades ligadas à zona rural vão ser mais importantes, sobretudo durante a chamada Alta Idade Média. Então, nós temos um processo de ruralização econômica, temos um refluxo comercial, ou seja, a atividade comercial perde importância na Europa Ocidental, porque a principal atividade econômica desse período foi a agricultura com tendência para a subsistência, predomínio agrícola, e a principal instituição do período feudal, indubitavelmente, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Não é por acaso que, nesse período, nós temos o predomínio do pensamento teocêntrico, predomínio do teocentrismo na Europa Ocidental, por conta deste predomínio, desta ascendência que possuía a Igreja Católica. A Baixa Idade Média, que é a segunda etapa deste período, apresenta como características importantes a crise do feudalismo, que é assinalada, sobretudo, durante o século XIV. O século XIV é considerado o século de crise do feudalismo por uma série de fatores: guerras, fome, pestes, revoltas. Todos esses fatores vão contribuir para o colapso do sistema feudal. Isso ocorre basicamente na Europa Ocidental durante o século XIV. No resultado direto das cruzadas realizadas pelos países europeus, na tentativa de retomar Jerusalém, a Terra Santa, nós temos
o advento do renascimento comercial e urbano, fruto das ligações comerciais que são feitas entre a Europa e o Oriente, sobretudo no comércio das especiarias, que vão contribuir para a reativação das rotas comerciais, para o estabelecimento de feiras, para o renascimento comercial e urbano. É a época na Europa que nós temos o surgimento dos burgos, o advento de uma nova classe social, os habitantes dos burgos, a burguesia, uma nova classe social que, via de regra, vai se dedicar à atividade comercial. Durante a Idade Moderna, que se estende entre os séculos XV e XVIII, nós temos eventos importantes que vão acontecer durante a modernidade. Um deles é o renascimento cultural e científico. O renascimento que teve como berço a Península Itálica, justamente em razão desse revigoramento do comércio, um resultado direto, um fruto direto das cruzadas. Então, cidades como Gênova, Veneza, até mesmo Florença, Roma, vão desfrutar de um grande progresso econômico, de uma prosperidade material que vai ser fundamental para o desenvolvimento do renascimento cultural e científico, calcado nos princípios do humanismo, do antropocentrismo, do racionalismo. Outro evento importante desse período, do início da Idade Moderna, século XVI, são as reformas religiosas, também ocorridas na Europa Ocidental, reformas lideradas por Martinho Lutero, por João Calvino, por Henrique VIII, que vão abalar definitivamente aquele controle, aquele monopólio da Igreja Católica sobre a religiosidade da Europa Ocidental, contribuindo dessa maneira para o surgimento de novas igrejas cristãs, a exemplo do luteranismo, do anglicanismo e também do calvinismo. Outro evento também muito relevante desse período foi a formação dos chamados Estados Nacionais Modernos. Então, nós temos gradativamente a formação de vários estados na Europa. Portugal, posteriormente veio a Espanha, França, Inglaterra, depois Holanda. São países que vão se formar. Nós temos a formação do Estado Nacional Moderno, a partir da aliança entre o rei e a burguesia, a partir da formação dos exércitos nacionais, a partir da unificação de pesos, moedas, medidas, impostos, que vão garantir o predomínio político do rei, a consolidação desse poder político do rei e o surgimento do absolutismo monárquico posteriormente. Um dos resultados aí dessa formação dos estados nacionais, ou seja, da centralização do poder político, foi a expansão marítima e comercial europeia, as chamadas grandes navegações, as grandes navegações tiveram como países protagonistas primeiro Portugal, depois a Espanha, posteriormente a Inglaterra, a França e até mesmo a Holanda. As grandes navegações vão contribuir para os chamados, entre aspas, descobrimentos marítimos, que, por sua vez, vão proporcionar a exploração econômica de parte do continente africano e também do chamado Novo Mundo, o continente americano, que vai ser explorado pelas potências europeias ao longo da Idade Moderna. E como é que se deu essa exploração comercial? Foi o chamado colonialismo.
Na medida em que temos inicialmente Portugal e Espanha como grandes potências protagonistas. Não por acaso são os países que largaram na frente na grande navegação, na expansão ultramarina, e vão conseguir explorar o continente americano. Olha só. Exploração do Novo Mundo, feito então pelas coroas ibéricas. Vão dar início à exploração econômica. Os grandes objetivos eram reforçar a sua política mercantilista, garantindo assim a exploração de metais preciosos e também a exploração de matérias-primas. A relação de trabalho que foi estabelecida nessa região, no chamado Novo Mundo, foi o trabalho compulsório, ou seja, exploração do trabalho escravo. Trabalho escravo de mão de obra. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para explicar para vocês o nosso super projeto do magistério focado 100% no cargo de professor, especialidade em História. Clique lá aqui.